Olá, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, eu sou bióloga e especialista em ecologia. E hoje nós estaremos aqui com o Dr. Felipe Ramalho, que é infectologista. Boa noite, Dr. Felipe. Boa noite, tudo bom com vocês, pessoal? Ele vai nos ajudar a esclarecer um pouco sobre o tema de hoje, que é o novo coronavírus. Para começar, a gente vai fazer uma breve contextualização sobre o coronavírus, que ele foi registrado pela primeira vez em 1960, segundo o Ministério da Saúde. É importante ressaltar que esse novo coronavírus, ele é, na verdade, uma variação da família coronavírus, ou seja, ele sofreu mutações para que ele adquirisse suas características próprias. Além disso, os primeiros casos desse novo coronavírus ocorreram na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019. E houveram muitos suspeitos que a contaminação poderia ter sido através de outros animais, é, frutos do mar, morcegos e até mesmo pangolim, visto que, como a culinária chinesa ela é muito ampla, eles poderiam facilmente ter tido contato com esses animais. Atualmente, o vírus já se encontra em mais de 100 países, o que ressalta para a gente a necessidade de conhecer melhor esse vírus e a interação dele com o seu hospedeiro, ou seja, o ser humano. Eu vou mostrar alguns gráficos, um mapa, referentes à pandemia a nível mundial, a nível nacional e depois a nível estadual, aqui no Mato Grosso do Sul. Pode observar mais ou menos a distribuição do vírus por todo o mundo. Aqui tem a legenda, quanto mais escuro a tonalidade desse vermelho, maior são os números de casos. Dá para ressaltar aqui Estados Unidos, a França, Itália e Espanha com os maiores números de casos e, consequentemente, o maior número de mortes, o que nos mostra a proporção da propagação desse vírus, ou seja, ele tem um potencial de propagação enorme. E Uhum. essa propagação se dá através das interações entre as pessoas, ou seja, as relações, a interação intraespecífica, através do contato das pessoas. Isso, então, só complementando um pouco aqui, se a gente Uhum. fosse trazer para um contexto mais ecológico, porque a gente vê nessa imagem um exemplo básico de autoecologia, quando a gente trata de interações e relações ecológicas de uma espécie só, no caso, uma população. Então, se a gente fosse trazer aqui o contexto da população humana, existe uma interação entre um ser humano e o outro ser humano. Então, a partir do momento em que houve o contato, né, do vírus, que o vírus saltou de uma espécie animal para um indivíduo humano, a partir desse momento, as interações entre pessoas, em especial na população de Wuhan, passou-se a promover a propagação desse vírus. Então, antes a gente observava que existia uma interação do vírus com outros animais e por algum motivo o primeiro contágio naquele mercado de Wuhan, a partir daquele momento o vírus passou a saltar e contaminar outras pessoas. E essas interações entre humano e outro humano, um humano infectado e um humano não infectado, seja por contato, por conversa, contato físico, contato pessoal, um espirro que for da pessoa contaminada próximo de outras pessoas, permite essa propagação, essa disseminação do vírus. E aí o que a gente observa nesse gráfico, nessa imagem, é o cenário atual que demonstra a interação entre indivíduos dessa mesma espécie se propagando e se relacionando entre si, e permitiu todo esse contágio a nível mundial, que favorecendo essa pandemia. Então, basicamente, essa pandemia ela está relacionada com essa autoecologia da espécie humana em si, onde a gente se relaciona e promove a propagação dessa doença. Muito obrigada. Agora a próxima imagem é um gráfico das mortes pelo Covid-19 no Brasil nos últimos 7 dias, sendo dia 15 de abril até o dia 21 de abril.
Nós podemos notar nesse gráfico que houve um crescimento exponencial da taxa de mortalidade, teve um salto muito grande da quantidade de números de óbitos que houve, e nós podemos tirar de conclusão disso a interação entre as pessoas, como o doutor estava falando, que há um trânsito de pessoas, que as pessoas, às vezes, elas não podem evitar sair na rua, não podem se isolar, ou a insistência de permanecer em locais onde altas pessoas podem vir contaminadas, e isso leva a um maior número de casos e, consequentemente, um maior número de mortes, que dá para ver que está cada vez maior o número de contaminação e morte, está crescendo muito rápido esse número de pessoas que acabam morrendo por causa desse Covid-19. Esse último gráfico aqui é a nível estadual, aqui do Mato Grosso do Sul, nós podemos perceber que aqui essa linha amarela, a laranja, perdão, é o casos confirmados, que também está crescendo exponencialmente, e aqui embaixo mostra em vermelho o número de mortes, aqui esse azul mostra os casos que foram curados, dá para ver que ele aparece a partir de um certo ponto, porque ele não pode vir aqui do começo, e esse verde são os casos suspeitos, que conforme vai se confirmando se é ou não, ele sobe ou cresce. Se for confirmado, ele sobe essa linha laranja, e se for descartado, ele vem a decrescer. Bom, agora, voltando aqui para a nossa entrevista, nós vamos falar primeiro, nossa primeira pergunta, se trata da autoecologia e da cinecologia. A autoecologia ela é voltada para o estudo das relações de uma única espécie com o seu meio ou de um único indivíduo com o seu meio. Ou seja, ele pode tratar, por exemplo, vai falar sobre as características dessa espécie, quais recursos ela precisa, qual é a morfologia, a fisiologia. Ela vai mostrar todas as relações dessa espécie ou desse indivíduo com as coisas abióticas e bióticas do ambiente. Já a cinecologia estuda as interrelações entre as espécies, entre as comunidades e o ambiente. É algo muito mais amplo, de estar relacionado com a cadeia alimentar, níveis de energia, o que o clima vai afetar nessas espécies, as relações entre elas também com o meio biótico, abiótico e diversos outros fatores. Gostaria de saber, doutor Felipe, como que o senhor pode explicar para a gente a autoecologia desses dois organismos envolvidos nessa pandemia, que é o vírus e seu hospedeiro, e falar um pouco da cinecologia existente entre eles? Bom, então, primeiro nós vamos começar trazendo os conceitos de a contextualização de autoecologia, que é quando a gente analisa somente uma espécie em si. Trazendo para o contexto atual, a autoecologia ela também pode ser chamada de ecologia de populações. Então, são quando nós estudamos uma espécie em si, no caso, a espécie humana, a relação da nossa espécie, a gente desmata, a gente produz agricultura, a gente se alimenta de animais selvagens, como o caso do mercado de Wuhan. Então, toda essa relação entre indivíduos da mesma espécie está relacionada a isso. A partir do momento em que o ser humano passou a ter esse contato com espécies selvagens, como, por exemplo, se alimentar de morcegos ou se alimentar de outros animais que podem ser potenciais alvos que já haviam sido contaminados por coronavírus, permitindo com que houvesse esse contágio na nossa espécie. E aí a gente também vai trazer um pouco mais a parte de análise desse vírus. Coronavírus, a gente não pode dizer que o vírus em si é um organismo vivo, né? Mas ele tem ali as suas singularidades, as suas particularidades que estão relacionadas com a nossa espécie. Então, abordando aqui na parte da cinecologia agora um pouco, que também pode ser chamada de ecologia de comunidades, basicamente ela está relacionada ao estudo de relações e inter-relações entre espécies diferentes. Então, havia o ser humano e havia o morcego.
O ser humano passou a se alimentar do morcego e, a partir disso, houve o contágio, houve o salto daquela cepa de vírus para contaminar o ser humano. Uhum. Então, basicamente isso que favoreceu essas relações entre as duas espécies, entre uma espécie de animal e a espécie humana, a sua alimentação, a sua predação favoreceu com que houvesse esse contágio desse vírus, com que esse vírus saltasse para acometer a nossa população. Talvez, se a gente nunca tivesse se alimentado de morcegos e outros animais daquele mercado, Uhum. talvez isso poderia não ter acontecido, talvez esse vírus nunca viesse a Sim. acometer a gente. Então, houve o favorecimento para que esse vírus pudesse saltar para a nossa espécie e pudesse passar a se replicar ali. E aí a gente traz também, em um nível um pouco mais celular, de que o vírus em si, ele precisa de inseridos nessa célula para que ele possa se proliferar. Então, há uma relação muito intrincada entre a fisiologia do nosso corpo, da nossa espécie, com a estrutura molecular daquele vírus. Porque para que o vírus possa infiltrar no nosso corpo e se proliferar, há a necessidade de haver componentes compatíveis para que esse vírus possa entrar dentro da célula. Então aqui nós temos essa imagem em azul, ali ela representa a célula do. Então esse vírus ele necessita de certas características da célula. Então para começar, não é qualquer tipo de célula que esse vírus pode infectar. Primeiro tem que ser uma célula humana, mas não são todas as células do corpo humano. Para que o vírus possa infectar essa célula, presença de um fator. Esse fator ele é um receptor de membrana que ele fica inserido na extremidade externa da célula. Então, se vocês observarem ali no canto superior esquerdo da imagem, existe ali uma imagem do vírus, onde esse vírus ele está se ligando em um receptor dessa membrana. Então, somente as células que tiverem esse receptor vão favorecer a endocitose, que seria a entrada do vírus para dentro da célula. A princípio, eu acho que dá para dizer que é isso. O vírus ele tem uma relação direta com a célula do seu hospedeiro, que seria a presença desses receptores. Nosso próximo tema de discussão são recursos e condições. Os recursos são qualquer substância presente no ambiente que o organismo vai se encontrar, que ele vai utilizar, que ele vai consumir para sobreviver, de maneira geral, seja para se reproduzir, seja para se alimentar, seja para predar, de qualquer maneira que ele precise dessa substância, vai ser considerada um recurso. Ela pode ser biótica, abiótica, pode ser, por exemplo, alimento, água, pode ser luz para a planta fazer fotossíntese. E as condições já são os fatores já mais abióticos, como a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, a pluviosidade, a incidência de luz, todos os fatores abióticos do ambiente que o organismo também necessita para sobreviver, que sem essas condições ele não vai suportar sobreviver naquele ambiente. Pensando nisso, doutor Felipe, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho quais são os recursos que o vírus encontra no nosso organismo para que ele possa sobreviver e quais são também as condições necessárias encontradas por ele. Uhum. Bom, então primeiro, antes da gente falar desses recursos que o vírus necessita e condições, primeiro de tudo a gente tem que falar do nosso organismo, porque o vírus em si, ele precisa estar dentro do nosso organismo para que ele possa se proliferar e possa se desenvolver. Então, primeiro, nós, como seres humanos, a gente depende de um certo nível de oxigênio na atmosfera para estar inalando esse oxigênio e transpassar para a nossa corrente sanguínea.
O oxigênio em si, ele vai servir como fonte de nutrientes para reações químicas para produzir o ATP. O ATP, ele nada mais é do que a moeda energética do nosso corpo, então ele serve para ativar e inativar diversas enzimas e proteínas do nosso corpo. Elas desempenham funções do nosso metabolismo e esse metabolismo ele está relacionado com a nossa obtenção de energia e a síntese de moléculas em geral para estar mantendo a homeostase no nosso corpo, para estar mantendo o nosso equilíbrio. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele precisa ter um certo nível de pH, que é uma variação de íons de hidrogênio. Ele tem que ter um certo nível de temperatura, ele tem que se manter em equilíbrio, essa temperatura. E ele tem que ter o seu alimento. Então, nós nos alimentamos, ingerimos água, a gente tem que ter uma certa quantidade desses nutrientes no nosso corpo. Quando a gente se alimenta, esse alimento ele vai ser digerido, vai ser transformado em micromoléculas, e essas micromoléculas elas servem como nutrientes para a célula, onde a célula vai utilizar esses aminoácidos para produzir novas proteínas e vai utilizar nucleotídeos para produzir, para fazer reparos no seu DNA e vai utilizar também a água e o oxigênio e o carboidrato também para produzir a sua energia, o ATP. Dito isso, nós temos os recursos que são necessários para a nossa célula, para a nossa integridade. Só que o vírus, ele funciona de uma maneira diferente. Ele utiliza esses mesmos recursos que a nossa célula utiliza. Porém, ele não produz esses recursos. Então, em teoria, esse vírus ele rouba esses recursos da nossa célula, como se fosse um parasita, basicamente. Então, o vírus, como vocês podem ver na imagem, ele, como primeiro recurso, ele necessita da presença desse receptor. Beleza, se ele tem o receptor, ele vai ativar a endocitose, vai entrar dentro da célula. Quando ele entrar dentro da célula, ele vai utilizar a maquinaria dessa célula. Ele vai utilizar moléculas que produzem, que são responsáveis pela produção de proteínas e moléculas que são responsáveis pela produção de um material genético, como por exemplo o RNA. No caso do coronavírus, quando ele entra na célula, como vocês podem ver aqui na parte 1 da imagem, acontece uma fusão do seu genoma com proteínas que fazem a tradução desse genoma. Então, o genoma desse vírus ele é a base de RNA. Então, quando o vírus entra ali na célula, ele rompe o seu capsídeo e libera esse material genético no citoplasma da célula. Então, esse material genético, ele é semelhante aos RNAs produzidos pela nossa própria célula. Então, ele engana a nossa célula e fazendo com que ela pense que esse RNA é dela mesma. E aí ela passa a utilizar os recursos que ela usaria para o seu próprio benefício, ela passa a utilizar para o benefício do vírus. Como? Produzindo novos compostos virais, produzindo proteínas virais e replicando o RNA viral. Então a gente vê aqui na imagem, ó, tem o estágio 2, após a produção dessas proteínas virais, no estágio 2, elas são empacotadas ali, são levadas para o complexo de Golgi, onde ocorre a maturação e a fusão, a inserção desse material genético que foi replicado. E a partir disso, o vírus ele vai fazendo esse processo de utilizar os recursos da célula inúmeras e inúmeras vezes, se replicando e até chegar um momento em que a célula não aguenta mais ali a sua capacidade interna, que ocorre o rompimento dessa célula. Quando ocorre esse rompimento da membrana, o vírus passa a contaminar outras células ao redor que apresentem também como recurso inicial o seu receptor. E também trazendo aqui a parte das condições, é que o vírus ele necessita de condições fisiológicas específicas que estão presentes no nosso corpo, como, por exemplo, o pH. Então,
Se a nossa célula modificar o pH, isso vai interferir na formação das proteínas virais, por exemplo. Se o nosso corpo entrar no estágio de febre muito elevada, vai aumentar a temperatura. Então, o vírus também ele tem um limiar de temperatura que ele aguenta. Então, basicamente isso seriam alguns exemplos de recursos e condições ao qual o vírus precisa para estar se proliferando. Muito boa essa resposta, obrigada, Felipe. Nós vamos falar Obrigado. sobre a lei do mínimo e a lei da tolerância ecológica. A lei do mínimo, ela surgiu a partir dos conceitos criados pelo Liebig e a lei do mínimo, ela se trata basicamente da quantidade dos recursos necessários para a sobrevivência de uma espécie, de um organismo. Ou seja, não pode nem. Ele necessita de vários fatores para sua manutenção e para sua reprodução e para sobrevivência, e nenhum desses Como, fatores. por exemplo, a gente citou aquela hora ali dos recursos e das condições. Como eu tinha dito, o Isso, vírus precisa de várias coisas, o receptor, a maquinaria celular, um pH estável, isso. temperatura estável. Isso, não pode faltar nenhum desses recursos. Se faltar ou exceder o limite de tolerância, esse indivíduo, ou ele não vai viver da maneira que ele deveria, por exemplo, se faltar alimento e ele se alimentar pouco, ou ele vai entrar em uma condição precária, ou ele vai morrer. E dependendo se acabar esse recurso no ambiente, provavelmente essa espécie vai entrar em extinção. Já a lei de tolerância, ela se aplica mais às condições, mais aos fatores abióticos, ou seja, a temperatura ideal que esse organismo ele exige, seja a umidade, o pH, tudo isso entra nessa lei de tolerância. Não pode nem exceder, não pode nem ser algo que extrapole as condições que ele necessita, nem algo que fique abaixo do nível que ele necessita. Com base nisso, doutor Felipe, gostaria que o senhor explicasse um pouco como que a gente pode aplicar essa lei de tolerância, essa lei da tolerância ecológica e a lei do mínimo voltada para essa situação dessa patologia que está acometendo tantas pessoas nessa pandemia. Bom, então, primeiro trazendo a questão da lei do mínimo, né, que é necessário para que toda espécie possa existir, é necessário que haja esses recursos e as suas condições favoráveis. Cada espécie possui o seu nível, o seu limiar de condições e o seu limiar de recursos. Então, cada espécie possui a sua particularidade. Não é diferente na espécie humana e não é diferente com o caso do coronavírus. Então, vamos tentar trazer um pouco isso para elucidar. Primeiro, no caso do coronavírus, no caso da nossa espécie. A nossa espécie ela tem ali a necessidade de a obtenção de água e obtenção de alimento, por exemplo. A partir disso, a gente tem um limite máximo de alimento que a gente aguenta ingerir, e até se a gente ingerir em excesso, isso pode até se tornar, vir a ocasionar doenças, como por exemplo obesidade. E se a gente tiver uma falta desses nutrientes, a gente pode vir a ocasionar desnutrição, outros problemas relacionados também a, a baixos níveis de nutrientes. E também a mesma coisa acontece com a água. Se a gente tomar muita água, a gente morre. E se a gente tomar pouca água, a gente morre. A gente pode ficar desidratado e morrer. Sim, Então, trazendo também para a questão do coronavírus. O coronavírus, como eu falei, ele precisa ter a célula como um seu recurso principal, no caso. A célula é o seu recurso principal. Para que ele possa se proliferar, para que ele possa estar no seu estado ótimo, ele tem que estar primeiro dentro da célula, dentro do organismo, no caso. Então, esse organismo, quando ele estiver dentro desse organismo, esse organismo ele tem que estar estável também. Porque se a pessoa ficar doente demais, se a pessoa começar a morrer, isso não vai ser bom para o vírus. O vírus ele
ele precisa estar dentro da célula, precisa estar ali no organismo para se manter, para se proliferar. Então, se o vírus crescer demais, se desenvolver demais e matar o próprio habitat que ele está, né, no caso que seria o nosso corpo, ele também vai estar prejudicando a si. Outra coisa que a gente pode trazer como exemplo também é a temperatura do nosso corpo. A temperatura do nosso corpo, ela varia entre 36, né, e 38 graus, alguma coisa assim. Então ela tem essa variação mínima que, se estiver muito abaixo, as moléculas no nosso corpo não vão trabalhar de forma correta, vão ficar mais estáticas. E se estiver muito alto, as ligações das estruturas dessas proteínas que compõem o nosso corpo vão começar a se romper. Então elas não vão ter a integridade estrutural perfeita para estar desempenhando seus papéis funcionais, suas atividades biológicas. Logo, a célula em si não estaria funcionando muito bem. Outro exemplo é o pH do nosso sangue e o pH ali do meio intracelular e extracelular. Esse pH ele tem que ser estável, o mais estável possível. Então, variações nesse pH podem fazer com que o vírus não consiga interagir muito bem com a célula, não consiga se ligar muito bem, e muitas das moléculas que são compostas, que são produzidas pelo vírus e até mesmo pelo nosso corpo, elas não resistem ou não possuem a sua funcionalidade em diferentes variações de pH. Então, isso retrata a homeostase, né, o equilíbrio que o nosso corpo precisa ter. A mesma coisa é o vírus. O vírus ele precisa se manter, ele precisa dessa integridade ali da célula funcionando bem para que ele possa se replicar. Então, se faltar, de alguma forma, algum desses recursos faltar, não vai existir vírus e também pode ser que não vai existir humano. E um fator muito importante também que vale ressaltar aqui é a ação do sistema imunológico. Então, a ação do sistema imunológico, eu acho que dá até para a gente aplicar já na questão de tolerância, porque o vírus ele pode tolerar até certos tipos de variações, né? E até muitos vírus acabam enganando o nosso sistema imunológico para que ele possa sobreviver. O coronavírus ele não consegue mascarar muito bem esse sistema imunológico. Então, o que acontece é que muitas pessoas acabam morrendo por conta de um alto nível de inflamação, uma reação de hipersensibilidade do corpo em resposta a essa infecção pelo corona. Então, quando a pessoa está infectada pelo corona, há um aumento da secreção de moléculas que são chamadas de quimiocinas. Essas quimiocinas elas promovem a migração de células do sistema imunológico para aquele local onde está ocorrendo a infecção. Então vai vir um monte de células do sistema imune para lá e vão tentar combater esse vírus. Como que elas vão tentar combater? Principalmente usando a inflamação, que é uma resposta imediata, é uma resposta imune inata. Então ela ocorre mais rápido do que a resposta imune adquirida, que seria a imunidade que a gente desenvolve depois de ser infectado. Então, essa inflamação causada pelas células, se ela estiver em excesso, ela começa a se propagar e atingir outros órgãos também, além do pulmão. Então a pessoa, além de estar morrendo por falta de dificuldade respiratória, ela morre muito mais rápido por conta dessa ação do sistema imune. Então, o sistema imune causa uma inflamação tão forte para combater esse vírus que chega um momento em que o nosso organismo não suporta mais, tanto de febre quanto de liberação de substâncias tóxicas pelo sistema imune, que acabam chegando no nosso limite de tolerância para eliminar esse vírus. Então, só que o que acontece? Essa resposta inflamatória ela cresce muito mais por conta da alta velocidade de replicação do vírus. Então, o vírus está crescendo demais, está se propagando demais, o sistema imune vai tentar compensar. Só que chega um momento em que o nosso próprio organismo não suporta, que vem esse limite, aonde essa ação, essa reação de hipersensibilidade. Ótima explicação, doutor Felipe, muito obrigada. A competição pelos recursos
pelos recursos do ambiente, da natureza, onde que os organismos se encontram, ela pode ser intraespecífica, ou seja, entre os indivíduos da mesma espécie, seja por parceiro sexual, por alimento, ou qualquer recurso, território, espaço, ou pode ser interespecífica, é quando a competição, a disputa por indivíduos de diferentes espécies. Não vai haver disputa de indivíduos de diferentes espécies por parceiro sexual, por exemplo, mas pode haver por território, por alimento, se o alimento estiver escasso, pode ter por qualquer recurso encontrado na natureza que seja de interesse de ambos. Doutor Felipe, dá para dizer que há uma competição entre o ser humano e o coronavírus, ou o quê? Dá para dizer? Essa imagem ela é semelhante àquela outra que a gente mostrou antes, só que ela mostra um pouco mais detalhado esse processo de replicação do coronavírus. Então, basicamente, como eu tinha dito antes, os recursos que são utilizados por esse vírus são os componentes celulares. Então, a célula humana, para nós, como organismo humano, nós também precisamos desses recursos para nossa existência. Então, existe uma competição entre o vírus e a nossa célula, entre esses recursos. Então, o primeiro recurso que a célula vai precisar, que a célula vai competir com o vírus, vai ser os aminoácidos. Os aminoácidos são obtidos a partir da nossa dieta, né, a digestão, e a partir dessa dieta, eles vão ser distribuídos pelas células. A função desses aminoácidos ali são inúmeras. Entre as principais seriam a produção de novas proteínas. Então, as proteínas que compõem o nosso corpo, elas são repostas frequentemente. Então, por exemplo, a nossa hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína e ela é composta de vários aminoácidos. Então, essa hemoglobina, ela tem um tempo de vida. Ela tem um tempo de viabilidade. Depois disso, ela é degradada e aí ela é substituída por outra hemoglobina que foi produzida recentemente pelas células. Uhum. Então, quando o vírus está presente nas células, está infectando, ele utiliza esses recursos, que são esses aminoácidos, para estar produzindo novas proteínas virais. Então, há um déficit negativo na nutrição, no número de nutrientes, que seriam esses aminoácidos, para que a célula possa estar utilizando para manter a sua integridade fisiológica ali, a sua homeostase, enfim. Outro tipo de recurso, por exemplo, podem ser os nucleotídeos. Os nucleotídeos, nossas células utilizam para fazer reparos no DNA e produzir RNA mensageiro. E ela utiliza esses nucleotídeos para fazer os reparos do nosso genoma em si. Quando o vírus está presente, ele vai utilizar esses nucleotídeos para fazer a replicação do seu RNA viral. Logo, não vamos ter recursos positivos para a célula. A mesma coisa acontece também com fosfolipídios. Esses fosfolipídios que são utilizados ali na membrana do complexo de Golgi para fazer o empacotamento dessas proteínas virais, parte desses fosfolipídios vão compor o envelope desse vírus. Então, ao invés desses fosfolipídios estarem sendo utilizados pela célula, eles vão ser utilizados pelo vírus. Então, há uma competição por recursos, essas micromoléculas que a gente pode chamar, esses micronutrientes, há uma competição entre o vírus e as células infectadas, as células do nosso organismo em geral. Então, eu só queria ressaltar um pouco também a questão da tolerância, né, da parte humana. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo é um gráfico de ecologia. Ele é muito utilizado na ecologia, que ele demonstra, por exemplo, aqui esse gráfico ele está demonstrando o índice de tolerância de uma determinada espécie. Então, aqui nós temos
5 quadrantes nesse gráfico, 5 regiões desse gráfico, e nós temos uma linha de tendência. Essa linha de tendência ali que está formando um montezinho no meio, e as extremidades elas são menores, ela está demonstrando o quanto que uma espécie, nesse caso são os peixes, podem variar o nível de população de acordo com a temperatura. Então a gente vê aqui no centro dessa imagem, onde tem essa maior amplitude, que seria a amplitude ótima, seria o estado ótimo que esse organismo ele pode suportar. Então a gente vê aqui onde há a maior quantidade dessa população de peixes, que estariam ali no seu ponto, no seu estado ótimo de temperatura. As extremidades dessa variação, desse limite, vai interferir no nível de população. Então a gente vê aqui ó, que tem uma parte na imagem que são chamadas de zonas de estresse fisiológico, que seriam regiões onde a temperatura é mais alta ou mais baixa. E aí a gente vê que essa espécie de peixe, ela não suporta essas variações de temperatura. Ela prefere ficar naquela faixa do meio, ali onde a gente vê que tem maior quantidade de peixes, e nessas extremidades, essas zonas de estresse fisiológico, poucos indivíduos são capazes de suportar. Aí depois, mais para frente ainda nas extremidades, a gente tem as zonas de intolerância, que seria assim, nada suporta viver naquele nível de temperatura. Bom, então, o que a gente pode trazer de conhecimento com essa imagem? Né? Como que a gente pode linkar esse tipo de gráfico com o coronavírus, por exemplo? Então, imaginem que esses peixes, eles são pessoas, são humanos, é a população humana. Então, ao invés de a gente estar analisando os peixes, a gente está analisando a espécie humana. Imagina que essa variação aqui, essa faixa de temperatura, ela seja como se fosse a resposta que o ser humano tem em relação à infecção pelo vírus. Então, essa resposta ela pode ser de 3 tipos: morte, infecção, surgimento dos sintomas e cura, e pode ser assintomático, a pessoa pode ser infectada, pode se tornar assintomática e pode curar 100% do vírus. Então vamos tentar explicar para ficar um pouco mais fácil. Imaginem que a nossa população, a maior parte da população, ou melhor, imagine que todos esses peixes eles são a população que foi infectada por coronavírus. Se a gente observar na zona de estresse, que está puxando ali para o lado da esquerda, a zona de estresse da esquerda, vamos considerar que todas as pessoas que estiverem nessa faixa de zona de estresse fisiológico ali, da esquerda, elas seriam as pessoas que são infectadas pelo coronavírus e morrem, não conseguem combater. Agora, essa amplitude ótima ali, que seria essa faixa do centro, que tem uma maior quantidade de pessoas que teria isso, seriam as pessoas que foram infectadas pelo vírus, apresentaram sintomas e depois foram curadas. Já essa zona de estresse fisiológico da direita seriam pessoas que foram infectadas, permaneceram assintomáticas e não apresentaram nenhum tipo de sintoma, no caso, e foram curadas sem precisar de nenhum auxílio, nem nada. Então isso dá para a gente linkar, né, com essa parte da distribuição normal, de como ocorre mais ou menos, de como seria esse cenário no que está acontecendo com o coronavírus. Há uma grande quantidade da população, eu esqueci de avisar, né, que o eixo X, o eixo Y, perdão, seria essa variação do eixo X para o eixo Y, quanto mais alto, seria maior o número de população. E quanto mais extremo seria a sua resposta em relação à infecção. Então, em uma extremidade eu teria pessoas que não sobrevivem ao vírus, uma extremidade seria da média, que seria essa maior quantidade ali,
Eu teria pessoas que são infectadas, apresentam sintomas e são curadas, e na outra extremidade, mais na ponta, eu teria pessoas que são infectadas, permanecem assintomáticas e o seu próprio sistema imune já é capaz de combater o vírus. Então seriam pessoas que já são resistentes naturalmente. A minoria, né? A minoria. Então, se a gente fosse observar, se a gente fosse aplicar o gráfico da distribuição normal no contexto atual do coronavírus, a gente ia ver uma coisa semelhante. Aqui, ó, em amarelo nessa imagem, nós temos número de casos confirmados, pessoas que foram infectadas por coronavírus. Uma grande quantidade ali, ó, em média de 350 mil pessoas. Pessoas curadas, que seriam esse em verde, a gente vê ali que já tem um mediano, até porque é uma questão de tempo, né, para as pessoas serem curadas, mas a tendência é que o ideal, o esperado, é que o número de pessoas curadas seja muito maior do que o número de pessoas que vão morrer. Muito talvez até semelhante ao número de pessoas infectadas, ao número de casos confirmados. Então, a tendência seria, no futuro, a gente observar que o número de pessoas curadas estaria aumentando. Já o número de mortes, ele estaria crescendo proporcionalmente ao número de pessoas infectadas. E se a gente fosse observar na distribuição normal, o que seria isso que a gente está observando? O número de mortes, que a gente viu naquele gráfico anterior, é muito baixo. Por quê? Porque há uma parcela da população que não é capaz de resistir aos altos níveis de inflamação, não tem um sistema imunológico que é capaz de combater o vírus com eficiência e não resiste essa infecção por muito tempo. Então, essas pessoas que morrem, elas estariam em uma zona de estresse fisiológico, que seria essa zona da direita, da esquerda, perdão. Essa primeira zona. Seriam pessoas que não suportam ser contaminadas, não suportam esse vírus. E aí, o número de casos, ele estaria muito próximo ali do maior nível de amplitude, daquela amplitude ótima ali, né, onde tem o maior número de população. Então, seriam as pessoas que foram curadas e que apresentaram sintomas, foram infectadas, apresentaram sintomas e foram curadas. Então, essa região ótima aqui, essa amplitude ótima desse gráfico, seriam essas pessoas que foram infectadas e foram curadas. Enquanto que essa zona de estresse fisiológico já seria até um pouco mais fácil um pouco mais difícil da gente incluir nos dados estatísticos. Por quê? Porque seriam pessoas que já nasceram com já têm naturalmente essa resistência ao coronavírus. Quando elas são infectadas, podem se permanecer assintomáticas e muitas das vezes elas nem são registradas nas estatísticas porque essas pessoas nem apresentaram sintomas, nem foram parar no hospital, não fizeram testes e já se curaram naturalmente. Então, basicamente, a gente pode aplicar isso na questão da tolerância. Há uma parcela da população que não resiste, seriam os não selecionados, digamos assim, de certa forma. Outra parcela da população, que seria essa maior quantidade ali, seria pessoas que são infectadas e apresentam sintomas, e outra parcela seriam as pessoas imunes, que já são naturalmente imunes. Sim. Acho interessante ressaltar também que não necessariamente pode ser uma resistência natural, mas, por exemplo, se a pessoa tem bons hábitos, pratica exercício, tem uma boa alimentação, o sistema imune dela, consequentemente, vai estar mais fortalecido, enquanto os Mais outros fortalecido, também exato. pode fazer uso do álcool, ter hábitos ruins, ser sedentário e fazer com que o sistema imune fique enfraquecido. Estamos vendo que muitas pessoas estão morrendo, principalmente por conta de que não estão respeitando a quarentena, mas o número de pessoas que estão morrendo vai ser muito menor do que o número de pessoas. A distribuição normal, ela está muito relacionada com a nossa espécie, está muito relacionada com a tolerância. Existe uma tolerância na nossa espécie. Então,
há uma parcela da população humana que não vai resistir realmente. Mas há uma parcela muito maior de pessoas que, mesmo que sejam infectadas, serão curadas. É muito importante ressaltar essa questão de ter calma mesmo. Eu sei que as pessoas têm medo de perder parentes próximos, têm medo de ser infectado e passar por muitas dificuldades, mas é sempre importante manter a calma e ter consciência, manter o isolamento sempre que possível para que podemos conter logo essa pandemia, né? Só puxando aqui para uma questão do isolamento, essa imagem aqui, a Carol está mostrando, ela demonstra o nível de contágio que uma pessoa pode ter, né, para permitir essa propagação. Então aqui, ó, no centro, ali no centro você vai ver, tem uma pessoinha no centro. Essa pessoa, vamos supor que ela está infectada. Aí Uhum. o João, que está lá infectado, vai lá e conversa com a mãe dele. Seria uma dessas pessoas ao seu redor. Conversa com a mãe dele, aí a mãe dele se infecta. A mãe dele vai lá, conversa com outras pessoas, toca com outras pessoas, se relaciona com outras pessoas e infecta, e vai infectando, infectando cada vez mais. Enquanto mais pessoas você tiver contato, exponencialmente esse nível de propagação pode crescer. Então ele cresce como se fosse uma raiz, como se ele estivesse se enraizando na população. Uhum. Então, aqui essa imagem ela mostra bem o que aconteceria, o que acontece se não houvesse essas medidas de quarentena, por exemplo. O vírus ele pode se propagar e ele se propaga muito rápido. Então há a necessidade de cortarmos laços de interações interespecíficos entre a nossa espécie, entre a nossa população. É isso. Muito bom. Encerrar aqui a imagem. Bom, para finalizar, nós vamos falar sobre a homeostase, a aclimatação e a resposta evolutiva. Como o próprio doutor Felipe citou em alguns momentos das explicações, a homeostase é a estabilidade do organismo, é o equilíbrio que o organismo, nosso corpo, está sempre buscando, frente a fatores externos, seja fatores internos, como o pH sanguíneo, seja o equilíbrio de água no corpo, eliminar os excessos, procurar reservar aquilo que pode ficar em falta, como nutrientes, por exemplo, e nós estamos sempre buscando essa homeostase. A aclimatação, por sua vez, ela é uma adaptação frente a um fator externo, a um ambiente diferente daquilo que o organismo está adaptado. Por exemplo, a altitude, grandes altitudes, nós, seres humanos, quando vamos para altitudes mais elevadas, que possuem um nível menor de oxigênio, a pressão atmosférica menor, nós temos dificuldades de permanecer com nossas características assim, normais, por exemplo, respiração, nós podemos ficar muito cansados, dificuldade de fazer diversas funções que nós faríamos normalmente se tivéssemos na altitude que estamos acostumados. Mas o nosso organismo, gradativamente, ele vai alcançando essa aclimatação, ele vai alcançando a homeostase, ele vai entrando em equilíbrio com o ambiente exterior. Você não vai ter, o organismo não vai ter tanta dificuldade de respirar, vai poder se sentir normal ao longo de um certo tempo. Ele vai levar um tempo para criar essa adaptação. Mas normalmente essa aclimatação ela é reversível. Se quando você volta para uma altitude menor, por exemplo, o seu organismo vai se adaptar a ela de novo. Pode E ser tem um também, por limite exemplo, de aclimatação também, né? Porque, por exemplo, isso, não pode o nosso exceder. corpo ele não aguenta uma variação muito grande de temperatura, por exemplo, uma variação muito grande do nível de gases na atmosfera. Então, se a Sim, gente estiver numa amplitude muito que o ar seja muito rarefeito e o nosso corpo exceder esse limite de aclimatação e adaptação, hum. consequentemente a gente acabaria morrendo, né? Sim, não vai acontecer essa aclimatação, né? Ele vai tentar se adaptar, mas vai ver que há um Tipo, excesso dessa pressão. aham. A nossa espécie, ela pode se adaptar, ela consegue se adaptar a diferentes variações ambientais, mas sempre eu acho importante deixar claro
que há um limite dessas variações. Então, a espécie em si, ao longo do tempo, ela pode se adaptar, né? Mas ela se aclimata, a, o indivíduo em si, no caso, ele se aclimata. Ao longo do tempo, a gente poderia até ser selecionado para desenvolver um novo tipo de adaptação. Mas a Sim, nossa espécie, ela tem várias artimanhas, fisiologicamente falando, que são capazes de driblar algumas variações desses fatores, como, por exemplo, a, vamos trazer aqui o exemplo do frio. Quando está muito frio, o nosso corpo começa a tremer, a gente começa a uhum, ficar com os pelos eriçados para aumentar a capacidade de retenção de temperatura no nosso corpo. A gente diminui os vasos sanguíneos das extremidades, ficam contraídos, diminuindo o fluxo sanguíneo nas extremidades do corpo e aumentando o nível de fluxo sanguíneo nas regiões das vísceras, onde a gente tem os órgãos vitais, para manter mais calor ali no momento de frio. Só que se chegar a um ponto onde esse frio ele está muito elevado, o nosso organismo não consegue mais suprir essas aclimatações e acaba morrendo. Então, acho que ficou um pouco claro, né? Esses sim, não limiares pode aí. exceder esse limite, né? Que Isso. são os limites de tolerância do indivíduo. Já a resposta evolutiva também é um tipo de adaptação, só que vamos pegar, por exemplo, no contexto da seleção natural, por exemplo, a seleção natural ocorre quando há uma pressão externa do ambiente e o indivíduo, aqueles que possuem características para serem aptos para sobreviver, para perpetuar, eles vão ser selecionados e são eles que vão perpetuar naquele ambiente. Exemplo clássico da girafa, por exemplo, né, que os alimentos mais baixos ficaram escassos, então aquelas que possuíam um pescoço mais alongado foram as que conseguiram sobreviver, estão aí até hoje. E, e a resposta evolutiva dessa girafa, por exemplo, foi ter o pescoço alongado. Então, a resposta evolutiva é essa adaptação assim mais específica, a adaptação que o organismo desenvolveu para sobreviver. Doutor Felipe, eu gostaria de saber se o senhor podia explicar um pouco para a gente sobre esses três tópicos que eu falei, a homeostase, a aclimatação e a resposta evolutiva, voltada para o vírus, para o ser humano, para os dois organismos. Tá, muito bem. Então, primeiro na questão da homeostase, né? O nosso organismo, o organismo humano, ele necessita, como a gente até conversou um pouquinho aqui agora, ele necessita de alguns fatores para que ele possa estar viável, né? Para que ele possa estar permanecendo, para que ele possa estar em equilíbrio. Esses fatores, como eu já citei vários ao longo do vídeo, pode ser temperatura, o pH do sangue, a, a própria, o próprio nível de inflamação que a gente teria em resposta à infecção do corona, poderia estar relacionado a isso. Então, quando a gente é infectado pelo vírus, o vírus ele passa a utilizar esses recursos do nosso corpo, e esses recursos passam a estar em falta, causando distúrbios metabólicos no nosso organismo, como, por exemplo, falta de nutrientes, alterações no tecido celular, na Uhum, integridade das células, e por aí vai. Então, quando a gente está infectado, também há a ação do sistema imune. O sistema imune ele tem um ponto muito chave no meio de tudo isso, porque quando a pessoa está infectada pelo vírus, é o sistema imune que vai combater ele. Então, esse sistema imune ele tem que estar mantendo um certo equilíbrio na sua inflamação. Porque quando a gente faz essa inflamação, quando a gente sofre de inflamação, existem alguns uhum, fatores que são alterados no nosso corpo, como por exemplo a temperatura. A gente entra no estado de febre e a temperatura do nosso corpo se eleva. Isso é uma uhum. resposta que o Que nosso o organismo organismo. tem para combater o vírus. Porque uma temperatura mais elevada vai fazer com que as interações moleculares das proteínas virais sejam rompidas, com que ela perca a sua integridade ali e a sua função. Só que isso seria uma moeda de dois lados, porque, por exemplo, o nosso corpo
também depende dessa variação de temperatura. Então, se a gente subir numa temperatura muito alta, 40 graus já é muito alto. Então, a gente Sim. já está próximo da morte ali. É um limite em que a gente necessita também manter essa homeostase. Aí vem o papel do tratamento médico, por exemplo, aonde quando a pessoa está infectada por corona, é muito utilizado, é muito comum utilizar medicamentos anti-inflamatórios, Uhum. porque muitas dessas mortes são causadas pela própria resposta do nosso sistema imune. Então, o sistema imune ele vai lá, faz uma resposta exacerbada, ele rompe essa homeostase, ele quebra os limites da homeostase do nosso corpo, aumenta a temperatura, aumenta níveis de moléculas tóxicas, é, aumenta o nível de inflamação e então a gente perde essa homeostase e Uhum. acaba entrando em desequilíbrio, acaba morrendo por um alto nível de inflamação. Então é importante manter essa homeostase, é importante usar medicamentos anti-inflamatórios também. Além disso, também usar medicamentos antivirais. Nós podemos ressaltar também que o vírus já está aclimatado aqui ao Brasil, ele já sofreu adaptações, que ele agora já não é idêntico ao vírus que veio do exterior, ele já se encontra um pouco modificado, aclimatado dentro da nossa região, aqui dentro Porque do aqui é país. um país mais quente também, né? Aqui são Isso, regiões aham, mais quentes. Então, se o vírus sofrer algum tipo de mutação que vai deixar ele um pouco mais resistente à temperatura, pode facilitar o seu contágio, porque o uhum, vírus ele pode permanecer até 9 dias fora do organismo humano. Existem estudos que comprovam isso. Se ele for resistente à temperatura, ele pode permanecer por mais tempo, ele pode se tornar viável por mais tempo, assim possibilitando um novo contágio em uma nova pessoa. sim, Então, agora que é vamos importante entrar nas também. estações mais frias também, né? Sim. Muitos estados vão ficar com uma temperatura mais baixa e isso facilitando a propagação desse vírus. E o último Uhum. tópico é a resposta evolutiva. O senhor ainda quer A falar alguma resposta coisa sobre esse evolutiva, tópico? né? Bom, basicamente, o que eu posso dizer em questão da resposta evolutiva seria o nosso sistema imunológico. Eu creio Uhum. que a interação entre o nosso sistema imunológico e o vírus, ah, ele é o que define se o organismo vai acabar sobrevivendo ou não. Então, pessoas que têm um sistema imune eficiente para o combate do coronavírus, que seriam essas pessoas que estão sendo curadas, ou Uhum. aquela parcela de pessoas da população que já são naturalmente resistentes ao vírus, essas pessoas apresentam respostas adaptativas, respostas evolutivas. Já pessoas que acabam morrendo pelo vírus, ou por uma resposta de hipersensibilidade do sistema imune, seriam pessoas que foram selecionadas, né? No caso, elas não passaram nessa seleção e acabariam morrendo, porque elas não têm um sistema imune que permite a sua sobrevivência pelo contágio desse vírus. Enquanto que pessoas que têm alguma mutação no seu sistema imune ou um sistema imune mais efetivo, Uhum. conseguem ser selecionadas, conseguem ter uma resposta adaptativa e lidar muito bem com esse vírus. O sistema imune ele é um ponto-chave no combate a esse vírus. Então, se a gente não Sim. conseguir controlar essa resposta inflamatória de forma efetora, se a gente não conseguir e ao mesmo tempo diminuir o nível de propagação, de replicação desse vírus, a gente não tem como combater. A gente vai literalmente perder essa guerra, né? É. Então, eu Isso. acho que como forma de tratamento seria muito interessante nós usarmos uma combinação de medicamentos antivirais e medicamentos Anti-inflamatório. anti-inflamatórios. Muito Porque bem. aí a gente estaria tendo interferindo na relação entre o nosso organismo e o vírus. Porque o vírus ele se relaciona com o nosso organismo. Ele exige, para que o vírus possa se replicar, exige uma interação muito intrincada entre Uhum. as moléculas, entre a estrutura molecular do vírus e a estrutura molecular do nosso corpo.
Então, primeiramente, o vírus só pode infectar células que apresentam aquele receptor. Se não tiver o receptor, não tem como. Então, se a gente fizesse um medicamento, por exemplo, que se ligasse naquele receptor do vírus e impedisse a ligação dele com a célula, a gente já estaria inibindo a replicação desse vírus. Se a gente encontrasse o medicamento ou usasse o medicamento em pessoas que estão tendo uma reação de hipersensibilidade, de inflamação muito alta durante o seu período de infecção com o vírus, a gente poderia talvez estar aumentando as chances de sobrevivência dessa pessoa. Então, eu acho Sim. que é necessário fazer sim, muitos mais estudos. Eu espero que essa nossa conversa que a gente teve aqui hoje possa esclarecer várias dúvidas para quem ainda tem dúvidas sobre o corona. E a gente tentou trazer algo um pouco diferente aqui para o nosso canal, né? Que essa parte da biologia, trazer um contexto da ecologia. Então, a gente veio linkando aqui alguns conceitos ecológicos e alguns conceitos bioquímicos, né? Trazer uma visão diferente dessa pandemia, dessa infecção que está Uhum. acontecendo. Então, Muito bom. acho que fica por aí, né? A gente Isso. estamos encerrando já, né? Queria agradecer pelo convite da entrevista. Eu que agradeço. E então, pessoal, acho que é isso, né? É isso. Muito obrigada, doutor Felipe. Foi um prazer receber o senhor aqui. E desejo uma boa noite a todos. E é isso.